Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Estamos reunidos mais um domingo para estudar a Palavra de Deus, para expor a Palavra de Deus. E nós já estamos nessa aí tem um pouco mais de um mês devido à quarentena. Quero iniciar esse estudo pedindo que os irmãos abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos em reverência ao Senhor. Vamos nos elevar a Deus em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toda a honra, toda a glória seja dada exclusivamente ao Senhor, meu Deus. Amém. Estamos diante de Ti, Senhor, reunidos, não presencialmente, ó Pai, mas espiritualmente, ó Senhor, buscando conhecê-lo mais, Senhor, buscando aprender mais sobre a Sua palavra, meu Deus, porque assim sabemos que é a única forma de agradá-lo, meu Pai. Que a Tua palavra nos molde, ó Pai, que transforme o nosso coração, Senhor, que possamos usar esse conhecimento para honrá-lo com as nossas vidas, ó Pai. Esteja conosco, Senhor. Envie-nos o Teu Espírito Santo para nos auxiliar na exposição da Tua palavra, na compreensão da Tua palavra, Pai. Que nada nos seja oculto, muito pelo contrário, Senhor, que tudo nos seja revelado, Senhor. É a oração que eu lhe faço no santo e precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, irmãos, nesses estudos online que nós temos visto, né, nós já passamos por um processo de falar da criação, da redenção, da queda, da consumação, das bases que falam sobre a nossa fé. E ultimamente eu tenho falado com alguns irmãos, alguns colegas, alguns irmãos na fé, e eles têm exposto para mim o medo de que quando essa quarentena acabar, muitos dos nossos irmãos não retornarão à igreja. E a gente tem visto, provavelmente você que está aí também tem visto, pessoas que têm relatado que sua fé tem estado abalada, pessoas que têm tido a sua fé enfraquecida durante esse período de quarentena, pessoas que estão apostatando da fé, né? E eu estava pensando, vou compartilhar isso com os irmãos, há algum tempo, alguns meses para ser mais preciso, em que eu me encontrei em uma situação bem parecida, em que eu não sentia nada, não era movido por nenhum sentimento de afeição para com Deus. Então houve algum tempo em que eu me encontrei da mesma maneira que muitos dos nossos irmãos se encontram atualmente, com a fé abalada, com o coração frio, sem sentimento. Eu vinha à igreja e a adoração, a exposição da palavra, que outrora me confrontavam, que me levavam a refletir a respeito dos meus caminhos, dos meus maus caminhos, dos meus pecados, que me desafiava a constante mudança, a adoração, a adoração ao Senhor, que antes me quebrantava. Então eu tive esse período também em que eu me sentia abalado e eu orava a Deus pedindo que o meu amor por Ele voltasse a acender como no começo da minha conversão, em que nós lemos a palavra, o nosso coração se incendeia, aquele sentimento constante de que vamos viver separados para Deus, que vivemos exclusivamente para Deus. E isso permaneceu por alguns meses. E eu tenho o hábito de, toda vez que eu estou voltando do meu serviço, como eu volto de ônibus, voltar assistindo alguns vídeos. Eu abri lá o YouTube certo dia e o primeiro vídeo que eu encontro, aquela infinidade, aquele emaranhado de vídeos, é um vídeo de um grupo missionário chamado Heart and Cry, cujo um dos membros, um dos missionários, é o pastor Paul Washer. O título do vídeo é o seguinte: Não Sinto Nada, Deus Amoroso. E me chamou a atenção. E eu comecei a assistir o vídeo e o irmão Paul, ele fala justamente sobre isso, que ele tem experimentado isso junto com alguns irmãos que ele conhece, que tem frequentado a casa dele, que ele tem evangelizado. Irmãos que tinham um sentimento constante e crescente de Deus, e isso se cessou. E ele vai decorrendo a respeito disso durante 20 minutos de vídeo, mas resumindo todo esse vídeo, ele diz que a maneira correta de crescermos em nosso amor para com Deus é buscando conhecer o nosso Deus. Não apenas conhecer a Escritura, mas conhecer o Deus da Escritura. Quanto mais nós conhecemos sobre a palavra de Deus e sobre o nosso Deus, mais nós o amaremos. E, consequentemente, quanto mais aprendermos sobre Deus, mais obedientes também nós seremos. De fato, nós somos chamados para obedecer a Deus. Isso tem que ficar claro. Nós somos seres corrompidos, pecaminosos. Haverá dias em que nós não sentiremos nada.
E nós não devemos viver pelo que sentimos, e sim pelo que sabemos. E quanto mais nós conhecemos a respeito do nosso Deus, isso nos dará mais confiança, mais fé, ao ponto de que não importa se nós estivermos nos vales, na planície mais clara e verdejante, ou no mais escuro e profundo vale, nós teremos a capacidade, seremos capacitados por Deus a seguir confiando no caminho sem nos desviar. Bom, existem aqui alguns versículos que eles mostram a importância de conhecer a Deus, né? Como são vários versículos, irmãos, se vocês preferirem, vocês podem ir pausando o vídeo e para buscar na Bíblia e validar o que eu estou falando, mas eu vou seguir direto, né? Eu tenho aqui primeira leitura, que seria Marcos 12, versículo 13. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Ou como disse o pastor Rubens no culto de quarta, de todo o teu café, né? Coração, alma, força e entendimento. E como que você pode amar o teu Deus de todo o entendimento, de toda a tua força, se você não conhece o teu Deus? A gente tem Provérbios 1,7 que diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensinam. Como que você teme ao Senhor se você não conhece o Senhor? Salmo 111, versículo 10 diz algo parecido, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é prudência. Buscar conhecer a Deus é algo prudente. Aí a gente tem Jeremias 9, 23 a 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Oséias 6, 3, a parte A do versículo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Daniel 11, 32, a parte B do versículo: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Algumas traduções diz forte e realizarão grandes obras. Então, irmãos, há uma necessidade gritante de que conheçamos ao nosso Deus. E a verdade é que a gente vê hoje que muitos púlpitos não pregam a respeito do nosso Deus, e isso fica evidenciado, vai ficar cada vez mais claro ao longo do que iremos estudar. Então nós vamos falar sobre os atributos de Deus. Antes de nós entrarmos de maneira específica nos seus atributos, é preciso que nós entendamos duas coisas. Primeira coisa, Deus ele é pessoa. Não pessoa no sentido de que Deus está limitado a uma forma física, ou como nós utilizamos a palavra pessoa para nos referir a outro ser humano. Deus ele é pessoa no sentido de que ele é um indivíduo, ele possui individualidade, ele é dotado de raciocínio, ele é dotado de atributos morais, de autoconsciência, de capacidade para agir, para tomar uma ação. Hoje muitos cristãos têm dificuldade em dizer isso, alguns até se referem a Deus como uma força superior, como algo inanimado, como algo que não tem vontade. Durante toda a Bíblia a gente vê que Deus tem sonhos, Deus tem planos, Deus se ira, Deus se entristece, Deus se alegra. Segundo ponto, quando a gente estuda os atributos, grosseiramente nós podemos caracterizar os atributos de Deus em duas listas. O que são esses atributos? Se nós voltarmos lá em Gênesis, no momento que Deus criou o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nesse momento Deus transfere alguns de seus atributos para o homem, como por exemplo, a santidade, a bondade, o amor. Esses atributos que Deus transfere para o homem são o que nós chamamos de atributos comunicáveis. Agora, existem atributos que eles são de exclusividade de Deus. Esses atributos são atributos incomunicáveis, ou seja, pertencem exclusivamente, unicamente a Deus. E a gente pode exemplificar eles como a onipresença, a onisciência, a perfeição, natureza eterna. Esses atributos são apenas de Deus e de mais ninguém. O atributo que nós vamos estudar hoje é o atributo que caracteriza todos os outros atributos de Deus.
é a santidade. Então, quero começar lendo com os irmãos Isaías 6, o versículo 1 ao versículo 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Para a gente entender a santidade de Deus, creio que devemos começar pelo começo, né? Tentar entender o que significa a palavra santidade. A palavra santidade, ela deriva do hebraico kadash ou kadosh, que significa sagrado, separado, consagrado. Mas na maioria das vezes a palavra santo era utilizada para denotar, para atribuir o termo de separado. Então, quando a gente diz que o povo de Deus é um povo santo, nós podemos entender que é um povo separado do mundo, é um povo à parte do mundo, é um povo diferente dos outros povos, um povo separado para Deus. Porém, quando a gente usa a palavra santo a Deus, a gente tem 2 significados importantes. O primeiro, que Deus ele é separado e é transcendente sobre toda a sua criação, e o segundo, que Deus é separado e transcendente sobre toda a corrupção da sua criação. Bom, mas o que significa a palavra transcendente? Também é importante que a gente entenda isso. A palavra transcendente, ela vem do latim transcendere, e ela significa, para ser mais exato, ir além, levantar-se sobre ou exceder. Logo, como Criador, Deus ele é sobre toda a criação, mas não só isso, ele é totalmente distinto de tudo aquilo que é criado. Ele não é maior que a sua criação apenas de forma quantitativa, mas também de forma qualitativa. Deus não é apenas um ser maior, como também é um ser mais completo, um ser completamente diferente. Bom, a santidade de Deus, ela é preeminente, ela é intrínseca ao seu ser, ela vem do seu âmago, ela é o princípio de todos os seus outros atributos. O que eu quero dizer com isso é que o amor de Deus, por exemplo, deriva da sua santidade. Então Deus tem um amor santo. A ira de Deus deriva da sua santidade, é uma ira santa. A justiça de Deus é uma justiça santa. E assim, consequentemente, por diante, Cada atributo de Deus é uma expressão da sua santidade e exalta a sua santidade. Bom, um exemplo de como Deus ele é distinto de toda a criação é tentarmos entender Deus. Por exemplo, quando falamos da Trindade, alguém conhece algum outro ser tão complexo? Eu, sinceramente, pelo meu raciocínio, eu não consigo compreender a Trindade pela fé, ou a autoexistência de Deus. Também é impossível racionalmente entender a autoexistência de Deus. E outros atributos como a imutabilidade, a onipresença, a onipotência, a sua natureza eterna. E aí a gente volta ao tópico, Deus, ele é separado e transcendente de toda a sua criação. E aí o segundo, Deus é separado e transcendente sobre toda a corrupção da sua criação. A santidade de Deus, a distinção de Deus é tão elevada que implica que necessariamente que ele transcenda a corrupção moral de sua criação. A gente lê a palavra de Deus, a gente lê a Bíblia, a gente vê que 1/3 do céu se corrompeu. A gente vê em Romanos que todos os homens pecados estão destituídos da graça. Porém, a Deus isso não é possível. Para Deus pecar, Deus precisaria deixar de ser Deus.
não é o pecado é o contrário da natureza de Deus. Inclusive a palavra pecado, se nós lermos em Hebreus, a gente vai ver que pecado é transgredir as leis de Deus. É impossível que Deus peque. Assim, o sentimento de Deus para com o pecado é de nojo, é de asco. Deus detesta o pecado, Deus odeia o pecado. E a gente vê isso em toda a Bíblia. Quantos pecados foram necessários para Adão e Eva serem expulsos do mundo do Éden? Um pecado, eles desobedeceram a Deus e toda a humanidade caiu pelos seus atos. Deus, ele não consegue, ele não pode tolerar o pecado porque é contra a sua natureza. E percebam a importância de entender isso, né? Por que a importância? Porque a verdade é que nós cristãos da atualidade, nós não temos dimensão da santidade de Deus e nós cometemos erros absurdos por não entender isso, essa dimensão. E de fato, nós não conseguiríamos entender toda a dimensão da santidade de Deus, mas por menor que seja a quantidade que nós consigamos entender da santidade de Deus, já mostra e como é importante conhecer a santidade de Deus. Outro dia, isso mais ou menos um mês, eu estava conversando com um irmão mais jovem que eu, na questão de idade, não necessariamente de conversão, ele tem mais de uma década de convertido, porém ele não entendia como que podia relações homoafetivas serem pecado, serem abominação aos olhos de Deus, porque ele não entendia a santidade de Deus. Ele falou assim, pô, mas são duas pessoas que se amam, é uma forma de amor, qual que é o pecado nisso? Elas não estão fazendo nada de errado. A gente precisa entender a santidade de Deus para conseguir responder essa pergunta, né? Ou a fornicação. Mas uma pessoa consentiu, a outra consentiu, o que tem de errado nisso? E a gente vê igrejas tomando esse caminho por não entender quem é o Deus que elas servem, o que elas dizem que elas servem. Como a gente vê igrejas abandonando a sua moral cristã e realizando, por exemplo, casamentos homossexuais, não condenando a fornicação em seus púlpitos, não condenando tantos outros pecados em seus púlpitos. Isso é pela falta de conhecimento da santidade de Deus, né? E conforme você conhece a santidade de Deus, isso vai mudar também o relacionamento que você tem com Deus. Bom, para a gente entender um pouco mais da santidade, eu vou colocar aqui 4 tópicos e textos que podem embasar esses tópicos para a gente tentar entender um pouco a dimensão da santidade de Deus. Primeiro tópico, a individualidade exclusiva de Deus. O que eu quero dizer com a individualidade exclusiva de Deus? Eu sou um indivíduo, tenho um outro indivíduo, mas dentre eu e esse outro indivíduo, existem alguns pontos que são semelhantes, né? Quero fazer uma proposta para vocês que estão aí. Eu vou pedir para você se descrever as suas características físicas, morais, intelectuais, buscando esses mesmos atributos em outras pessoas, né? Eu vou aqui dar de exemplo a mim mesmo. Por exemplo, Patrick, a minha aparência do Patrick seria como? Eu sou mais ou menos uma mistura aí de Brad Pitt com Rodrigo Santoro. Brincadeira. Mas, vamos lá, o Patrick é chato como fulano, o Patrick é divertido como ciclano. Encontrar os atributos que tem no Patrick em diversas outras pessoas. Porém, em Deus isso é impossível. A gente vê lá em Êxodo 3, 13 a 14, Moisés está conversando com Deus, Moisés ele é mandado a falar com os israelitas e ele diz o seguinte: Senhor, quando me perguntarem quem és tu, que devo dizer? E Deus não tinha para quem apontar, para se exemplificar. Ele só pôde responder: eu sou o que sou. Deus ele é exclusivo em sua individualidade. Mesmo se a gente tentar usar como exemplo o maior dos arcanjos que está no céu, seria algo inadequado. Na verdade, seria até mesmo um insulto à santidade de Deus. Você está tirando a imensurabilidade, a incompreensibilidade da santidade de Deus e colocando em algo menor, comprimindo. Porém, a verdade é que existe um ser que foi carne e que nós podemos utilizar como exemplo
para falar de Deus, né? E foi Jesus Cristo. A gente vê isso em João 14, 8 e 9. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Segundo tópico, a santidade de Deus, ela é aterrorizante. Não aterrorizante no sentido que estamos acostumados a usar a palavra para falar de coisas sombrias, coisas malignas, coisas macabras, né? Mas aterrorizante porque ela evidencia o nosso caráter pecaminoso. Se a gente continuar lendo o livro de Isaías, na parte do capítulo 6, em que Isaías ele tem a visão do trono, qual é a postura de Isaías ao ver o trono e a glória de Deus? Ele se alegrou? Ele ficou maravilhado? O versículo 5 diz o seguinte, que Isaías ele diz: ai de mim, estou perdido. Quando Isaías viu a glória, viu a santidade de Deus, contrastou com a sua vida pecaminosa, contrastou com os seus maus caminhos, e eu acredito que naquele momento ele tenha perdido as suas esperanças e pensado, ter tido a certeza de que era merecedor do inferno, como todos nós somos, se não fosse pelo sacrifício de Cristo. E eu imagino, eu fiquei por um tempo imaginando essa cena, eu imagino que as pernas de Isaías ficaram fracas, ele caiu de joelho, aterrorizado, com os olhos em lágrimas. É aterrorizante a dimensão, o tamanho da santidade de Deus. Em Salmo 111, 9, parte B do versículo diz: santo e tremendo é o seu nome. Bom, o terceiro ponto é que Deus é imensuravelmente santo. Eu acredito que isso já tenha ficado claro, porém eu creio que não é demais tentar mensurar a imensurabilidade desse atributo, né? Não que os outros atributos de Deus sejam mensuráveis, como seu amor, a sua justiça, a sua ira, porém a imensurabilidade da santidade de Deus é maior do que a imensurabilidade dos outros atributos de Deus. Eu sei que isso parece loucura, mas vamos analisar como a Bíblia foi escrita. No hebraico, quando você quer dar ênfase a algo, você repete aquilo. Aqui na nossa língua, nas línguas de hoje, não é assim que se faz. A gente coloca algo em negrito, a gente pode sublinhar, a gente pode aumentar o tamanho da caixa da fonte. Mas no hebraico eram repetidos. É por isso que por muitas vezes no Evangelho de Jesus, a gente vê Jesus falando: em verdade vos digo, porque Jesus está dando ênfase naquilo. É algo importante, algo que devemos nos ater. Qual que é a única vez na Bíblia em que nós encontramos algo que é repetido 3 vezes, que é levado a terceiro grau de repetição? A santidade de Deus. A Bíblia diz: Deus é santo, santo, santo. É o único atributo de Deus que é levado ao terceiro grau de repetição. Deus não é amor, amor, amor. Deus não é justiça, 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 ou ira, ira, ira. Mas Deus é santo, santo, santo. Em Jó 15:15, vemos um exemplo claro da santidade absurda de Deus. Diz o seguinte: eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. Isso não é que há pecado ou que há corrupção nos céus, mas mostra que nem mesmo os céus e seus habitantes são santos da mesma maneira que Deus é. Na verdade, tanto o céu quanto os seus habitantes só têm santidade porque é uma santidade que deriva da santidade de Deus. Uma vez que Deus retirar a sua graça do céu, dos seus habitantes, eles vão cair em corrupção e pecado. E quarto ponto, não menos importante, e é algo que deve ser sempre lembrado, sempre estar sempre claro nas nossas mentes, nos nossos corações, é que a santidade de Deus implica em que Deus odeia o pecado, né? Se a gente ler Abacuque, capítulo 1, versículo 13, a parte A, diz o seguinte:
ou és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. E isso dá, e algumas pessoas usam esse versículo para dizer que Deus apenas não tem parte com o pecado, mas que não há uma provisão de Deus contra o pecado. A gente vê um ditado popular que diz o seguinte: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Porém, se a gente lê a Bíblia, não é isso que a gente encontra, né? Na verdade, a gente vê o ódio de Deus se manifestando contra o pecado e contra o pecador. Se a gente ler aqui Salmos 5, 4, 6, a gente pode ver isso claramente. O texto diz o seguinte: pois tu não és Deus que se agrade com iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece todos que praticam iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento. Como que a gente pode dizer que Deus ama o pecador, sendo que aqui claramente diz que os arrogantes não permanecerão à tua vista, que Deus destruirá os mentirosos, que abomina o sanguinário? E eu sei que tem algumas pessoas que podem estar pensando, mas Deus é amor. Então, a santidade de Deus ela é tão grande, tão tremenda, que tudo aquilo que transgride a sua lei, tudo aquilo que ataca a sua santidade, é abominação aos seus olhos. O Senhor não pode contemplar o mal, mas não só não pode contemplar o mal, como a sua santidade obriga que Deus faça justiça contra o que é mal, contra o que é pecaminoso, contra o que é corrupto. Bom, irmãos, sobre a santidade de Deus, eu acho que era isso que eu tinha para mostrar. Há muito mais do que estudar. É o maior dos atributos, é o atributo que molda todos os outros atributos de Deus. E a gente tem livros com mais de 1000 páginas falando só sobre a santidade de Deus. Os puritanos passavam sua vida, se dedicavam a entender a santidade de Deus. E eu poderia perder horas, dias, meses estudando sobre isso. Mas eu acho que para um estudo de EBD era isso que eu tinha que passar, irmão. Eu quero que isso fique claro dentro da cabeça de vocês como um lembrete. E para a gente finalizar, eu queria ler Abacuque 12:14, que diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, Deus não pode ter um relacionamento com você se você não se santificar. Deus é um Deus puro, Ele permanecerá puro, Ele não se mistura com o que não é puro. Se você não for santo, se você não buscar se santificar, você não tem relacionamento com Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos encerrar o estudo, vamos abaixar nossas cabeças. Santo, santo, santo Deus, tremendo é o teu nome, meu Pai. Grandes é o Senhor, meu Deus. Imensurável, intangível, Pai. Estamos diante de Ti, Senhor, dando tua misericórdia para conosco, porque não somos dignos. Peço ao Senhor, Pai, que grave em nossos corações um lembrete da santidade do Senhor. E que esse conhecimento da santidade do Senhor nos faça a viver uma vida de constante santificação, uma vida de sacrifício vivo, uma vida de culto racional, para que possamos agradá-lo, para que possamos ver-nos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Peço a Ti, Senhor, que abençoe o nosso domingo, o nosso almoço, e que possamos retornar de noite para cultuá-lo, meu Pai, o Santo de Israel. Louvado seja o Teu nome, meu Deus. É a oração que eu faço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Fiquem com Deus.